O Evangelho segundo registrou João, capítulo 1, a partir do verso de número 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. E disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondendo e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Meus queridos irmãos, esta mensagem é muito poderosa. E eu quero, nesta oportunidade, tratar com vocês aqui exatamente deste chamado do Senhor Jesus para cada um de nós. Dizer que quem nos escolheu foi Deus. E Ele chamou cada um pelo nome, seu próprio nome. Ou seja, Ele conhece. E para, então, corroborar, fundamentar isto que eu estou dizendo para vocês, nós acabamos de ler esse texto. Vamos observar alguns pontos importantes dentro dele. Primeiro, aqui como que Jesus, ele chama, chegou na realidade, Filipe, e disse-lhe, segue-me. Simplesmente assim, não perguntou se queria, não perguntou se havia possibilidade, não fez nenhum tipo de questionamento, simplesmente disse para Filipe, vem e segue-me. E Filipe, da sua parte também, não questiona nada, ele simplesmente larga das coisas e vai seguir a Jesus. Ora, este é o melhor chamado que pode existir na face dessa terra. É a melhor escolha que nós podemos experimentar. É a escolha de Deus. É quando ele nos chama para fazer parte de um projeto que ele próprio desenhou na face dessa terra. E nós devemos agradecer a ele por estar inserido nesse projeto. Eu faço parte do projeto de Deus. Você que está me ouvindo nesta manhã, você faz parte do projeto de Deus. Você não está no projeto porque você escolheu. Não, você está no projeto porque você foi escolhido por ele. E nós temos uma palavra dessa também em João, aqui no mesmo evangelho, só que agora no evangelho, no capítulo 15, quando lá no verso 16 nós lemos, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Perceba isso, a importância de se entender de que nós não escolhemos a Ele, Ele nos escolheu a nós. E aquilo que nós fazemos na obra de Deus, não fazemos porque nós simplesmente gostamos ou porque queremos fazer. Não, porque nós temos um chamado, porque nós fomos separados por Ele. E olhe como que é o chamado de Deus, como que ele acontece. Não é de forma aleatória, não. Eu já disse quantas vezes isso para vocês, que Deus ele tem algo para fazer e ele chega então
aqui e começa a procurar. Já dei exemplo do meu chamado, que quando o Senhor Deus aqui na cidade de Potim, ele queria ter um ensinador, um pregador, um pastor nessa igreja, e de repente ele passa o olho aqui na congregação, e ele se depara com um jovem que quando chegou na igreja tinha os seus 20 anos de idade. E eu aqui na congregação, então o Senhor olha para mim, vê o meu perfil, e ele se identifica com o meu perfil e fala: esse aqui é possível que eu faça algo através dele. Aquilo que eu estou querendo fazer na cidade de Potim, esse moço aí tem um perfil. Deixa eu ver quem que é ele. E aí ele vai buscar informação a respeito do Denilson. Não, a obra de Deus não aconteceu assim. As coisas foram acontecendo, eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei, por que cheguei aqui? Porque eu já tinha ouvido o seu chamado. Como que acontece esse chamado? Irmãos, dentro de nós, cada um sabe como o Senhor Jesus Cristo o chamou. E o momento, é o momento dele, é o tempo dele. Foi quando eu tinha os meus 20 anos e os anos que haviam se passado. O Senhor não estava comigo? Ora, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Eu nasci para um propósito, eu nasci para um projeto, eu nasci para realizar algo para Deus. Não nasci para viver neste mundo, não vivi para nascer perdido aí fora, eu nasci para um propósito. Eu quero perguntar para você aqui, e você pode me responder, de repente aqui ao vivo no WhatsApp, ou então você que assiste pelo YouTube, deixar no comentário. Você foi chamado para quê? Tens um chamado? Sente o chamado de Deus? Tem um propósito na vida? Ora, você não está onde você está por acaso. De repente, o tempo passado, você não entendeu o que acontecia, mas hoje as coisas vão se encaixando perfeitamente e você vai entendendo. Então você não é um acidente de percurso, você é um projeto de Deus. Você é uma pessoa escolhida por Ele. Você é uma pessoa que Jesus olhou para você e disse: segue-me. E no tempo que você sentiu isso, você largou todas as coisas. Nada mais importa para nós nas coisas dessa terra. O que é que importa para nós é estar no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus. Esse Filipe depois encontra então Natanael e chama Natanael e diz para Natanael: você não sabe quem eu encontrei? Eu encontrei aquele que está escrito na lei e de que os profetas também falaram. Pode vir aqui, Jesus de Nazaré. E então Natanael fica um pouco aí cético, porque de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Por que ele usa essa expressão? Porque de Nazaré não existia uma tradição de se levantar profeta. Existiam outras regiões ali de Israel que eram profetas, se levantavam, tinham escolas de profeta, e durante toda a história, ali a cidade de Nazaré não tinha esse histórico. Então aí esse ceticismo com relação a Jesus de Nazaré. Porém, Filipe, que já havia experimentado dessa graça, já havia ouvido o chamado, já entendera o propósito, simplesmente olha para Natanael e diz: vem e vê. O que eu quero agora, nesse momento da mensagem, destacar? Que você é uma pessoa que agora vai chamar outros para conhecer Jesus. Jesus se revelou a você, você sabe muito bem o que é Jesus, que é trabalhar na obra, e você está feliz com a obra, chame outros. Vamos lá, vamos atrás de outras pessoas. Qual que é o teu ministério, qual que é o chamado? Então nós temos irmãs que trabalham com as crianças, outros que trabalham com adolescentes, trabalham com jovens, trabalham com adultos, trabalham com anciãos, trabalho com pessoas que estão nas ruas, outros mães que são mães solteiras, enfim. Vamos chamar outras pessoas para conhecer esse Jesus que nós conhecemos.
Eu não quero ficar só para mim, eu quero que outras pessoas também saibam que este Jesus, ele está chamando as pessoas para estar na presença dele, para fazer a obra dele. Pessoas que pertencem ao reino de Deus, que já são escolhidas de Deus e que precisam ouvir o chamado. Vem conhecer aquele de que diz as Escrituras. Vem cá conhecer Jesus, o Filho de Deus, aquele que deixou a sua glória, aquele que morreu numa cruz em nosso lugar, mas que não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e ele nos fez uma promessa de que um dia ele vai voltar para buscar aqueles que são seus, aquele que ele conhece, ele chamou por nome. Pois é. O nome Denilson não é estranho para ele, ele conhece muito bem. E eu poderia citar todos os nomes dos irmãos e das irmãs que estão na audiência desse programa e dizer: Jesus te conhece por nome. Você não é qualquer um para Deus. Não é. Você pode ser qualquer um para a tua família, qualquer um para essa sociedade, qualquer um para essa terra, qualquer um para o inferno. Aliás, para o inferno eu quero ser quanto menos melhor eu quero ser. Agora, para Deus, não. Para Deus você é importante, você tem valor para Deus. Não importa a fraqueza, não importa a estrutura do vaso, a natureza do vaso. O que importa é o conteúdo. E sabe qual que é o conteúdo? É a presença dele que ele colocou nesse vaso de barro. O barro é frágil. O vaso é de barro, mas a glória é dele, o louvor é dele, a presença dele está aqui. E se a presença dele está no vaso de barro, logo esse vaso tem valor. Você tem valor para Deus. Você tem valor. Erga a tua cabeça hoje. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, e saiba que para ele você tem valor. Quando Natanael, o cético, o incrédulo, ele chega para Jesus, Jesus olha para ele e diz o seguinte: eis aí um israelita em que não há dolo. E então Natanael se assusta: mas de onde é que o Senhor me conhece? E então Jesus vai dizer: antes que você viesse, olha só, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Ou seja, nesse terceiro momento da mensagem que eu quero destacar, por onde nós andávamos antes que Jesus tivesse nos chamado, ele já nos conhecia. Ele sabia muito bem onde você estava. Pense comigo agora, por favor, nesse momento. Se quiser deixar o comentário, também pode deixar de novo. Comente de novo aqui comigo, ou no WhatsApp, e você do YouTube, comente. No dia em que você entregou a sua vida para Jesus, que você, no termo que nós usamos, aceitamos Jesus, antes, como era a tua vida? Onde é que tu estavas? Onde tu estavas? Eu gosto muito do testemunho do irmão que sempre contava aqui na igreja para nós. Hoje ele está em outra congregação, mas ele contava que um dia ele estava numa discoteca famosa aqui da cidade de Aparecida, aí nas décadas de 80, 90, e à noite, filho de crente, afastado da igreja, e ele naquela discoteca, em um som altíssimo, e no meio daquele som estava perto daquelas caixas enormes, e ali então ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus falar dentro dele, dizendo: teu tempo aqui acabou, sai agora e volte para a minha casa, porque eu tenho uma obra contigo. Aleluia! No meio de tanto barulho, ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a voz daquele que nos chama é muito mais alta, soa muito mais alto do que qualquer outra coisa desse mundo. A voz dele é inconfundível e é irresistível. Irresistível. Ninguém consegue resistir ao chamado. Quando ele diz: vem e segue-me, é a hora de largar de tudo, de largar de idolatria, de feitiçaria, de largar de vaidade, de prostituição, deste mundo perdido, deixar tudo para trás e seguir aquele que diz ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele.
que maravilha! Qual foi a tua experiência? Onde é que tu estavas quando ouviste a voz do Filho de Deus dizendo: eu te conheço? Então, antes que tal pessoa falasse de mim para você, eu já tinha te visto. Eu já te conhecia, viu? Eu já te conhecia. Você está passando a me conhecer agora. Você está passando a ter experiência comigo agora. Mas eu já te conheço há muito tempo. Eu sei pelos caminhos que andastes há tantos anos atrás. Mas eu te chamei porque tu és meu. Eu te conheço por nome. E naquele momento, então, Natanael, ele disse que, então, ele, Jesus, era realmente o Filho de Deus. E tu és o Rei de Israel. Quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus, passamos a conhecê-lo. Ele já nos conhecia, mas a partir de agora, passamos a conhecê-lo. Meu querido irmão, minha querida irmã, não fique abatido pelas coisas, desanimado, fica aí triste. Não, Jesus está contigo. Ele disse: estou convosco todos os dias e estarei até a consumação dos séculos. E a partir do momento que nós aceitamos o convite, o chamado dele, passamos a conhecer este amor extraordinário e esse amor maravilhoso. E a partir daqui é só coisas maravilhosas e excelentes. Jesus disse: só porque eu te vi, que disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Então, a partir de agora, você vai ver coisas muito maiores. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, a partir do conhecimento de Jesus, nós passaremos a ver a glória e o poder de Deus. Então, lembre-se, você não é qualquer um para Deus. Deus te conhece por nome. Conhece a tua aflição, sim, conhece os teus problemas, as tuas limitações, conhece este dia pelo qual você está passando. De repente não acordaste muito bem, mas ele conhece, calma, ele vai te renovar, ele vai te fortalecer. É ele que te sustenta. Chegaste até aqui por quê? Porque ele te sustentou, porque se dependesse das outras coisas, de nós mesmos, não estaríamos aqui como estamos nessa oportunidade. Se estamos, é por causa da força dele, é por causa da graça dele. A cada dia um renovo. Pois é, irmãos. A cada dia um renovo. A cada dia Deus está fazendo algo diferente, Ele está nos renovando, Ele está nos melhorando, Ele está nos aperfeiçoando. No meio dessa tribulação, no meio dessa angústia, no meio dessa dor, Ele está trabalhando, o oleiro está trabalhando com vaso. De repente a tua tristeza, a tua angústia, a tua dor é o oleiro apertando o vaso. Deixa Ele fazer a obra que tem que fazer. Apenas acredite, apenas creia no seu poder, na sua grandeza. A força não é nossa, nós não temos mesmo. De vez em quando vem-nos aflora essa fraqueza em nós, é para que saibamos que nós somos pó, mas Ele é o Todo-Poderoso e quem nos sustenta é Ele, tá bom? Ele nos dá força. Então, o fraco pode dizer: eu sou forte. Fale agora. Fale agora, deixa o teu último comentário aí, por favor. Deixa o teu último comentário aqui para a gente encerrar a mensagem. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Que Deus continue abençoando cada um, cada vez mais.